Cada um de nós tem um sistema de crenças. E essas crenças podem ser limitantes ou não. Vamos falar sobre alguns tipos de crenças. Existem as crenças hereditárias, que são aquelas que a gente ouve dos nossos pais ou dentro do nosso ambiente familiar desde pequenininho. Por exemplo, você é burro, você não serve pra nada. Se você continuar assim, ninguém vai gostar de você. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Alguns exemplos. Então a gente pode chamar essas crenças que são adquiridas, que são incutidas no nosso sistema desde muito novinho, quando a gente é muito novo, a gente chama de crenças hereditárias, que foi o meio onde a gente cresceu que incutiu essa crença no nosso sistema de crenças. Tem as crenças sociais, que são as crenças incutidas no nosso sistema pela mídia, pelos veículos de comunicação. Como, por exemplo, você só vai ser aceito se você for magro, se você não tiver o corpinho de Gisele Bündchen, você tá fora dos padrões da sociedade aceitáveis. O mundo é perigoso, o mundo tá muito perigoso. Os ricos são mais felizes. São algumas crenças que a mídia, de um modo geral, acaba incutindo no nosso sistema. Muitas vezes até para vender os seus produtos, né? E as crenças pessoais. Na verdade, as crenças pessoais, elas nascem, digamos assim, das crenças hereditárias, mas elas acabam sendo reforçadas por uma experiência pessoal, por uma experiência individual. Por exemplo, se você teve uma crença hereditária de mas você não serve pra nada, você não consegue fazer nada. E aí você, de repente, num dado momento da sua vida, você foi mandado embora de um emprego. Certamente você vai ativar esse gatilho dessa crença, você vai ser mandado embora e aí vai vir aquele pensamento: mas eu não sirvo pra nada mesmo? Então eu realmente, mereci ser mandado embora. Ou, por exemplo, quando você tá num relacionamento e a pessoa termina o relacionamento com você. Se você tem aquela crença hereditária de que se você continuar assim ninguém vai gostar de você, quando você for um adulto e alguém termina um relacionamento com você, provavelmente essa crença vai ser ativada e você vai falar: mas bem que minha mãe, bem que meu pai já diziam que ninguém ia gostar de mim se eu continuasse desse jeito. Ok? Então são alguns tipos de crenças. E qual é o problema das crenças? Das crenças limitantes, como essas aqui que eu tô falando. O problema é que tudo que a gente acredita como verdade se manifesta na nossa vida. A física quântica trouxe essa comprovação pra gente de tudo que a gente acredita. O que a gente acredita, ele é um pensamento consciente. É uma crença mesmo. Se eu acredito que ninguém vai gostar de mim porque eu sou de um determinado jeito, ninguém vai gostar de mim mesmo. Porque você emite essa frequência para o universo. O problema das crenças limitantes é que a gente envia essa informação para o universo a todo momento. A gente envia essa informação dessa crença. E, consequentemente, o que o universo vai fazer? Ele vai enviar para a sua vida situações equivalentes, ou seja, que vão reforçar essa crença.
Então, se você realmente acha que você não serve para nada, você tá emitindo essa frequência. Eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada, inconscientemente, ok? Geralmente as crenças limitantes, elas são inconscientes, de um modo geral. Então você está enviando essa frequência para o universo. Eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada. O universo vai colocar só situações na sua frente, ou pessoas até, que reforcem essa crença, que façam com que você realmente sinta que você não serve para aquilo. Ou pode colocar pessoas na sua vida que fiquem repetindo isso para você. Por exemplo, uma crença muito comum, não importa se você faz o que você gosta, o importante é ganhar dinheiro. Isso às vezes pode vir de uma crença hereditária. Você às vezes pode crescer dentro de um ambiente familiar onde foi colocado no seu sistema de crença que o importante é ganhar dinheiro. E aí, meu amigo? E aí você vai fazer qualquer coisa, porque o importante é ganhar dinheiro. Você vai querer ganhar dinheiro a qualquer custo. E qual é o problema dessa crença? O problema dessa crença é que ela não se sustenta, né? Ninguém consegue ser feliz fazendo uma coisa que não gosta. Aliás, o que a gente mais tem visto por aí é isso. Pessoas completamente insatisfeitas, infelizes com o seu trabalho, às vezes numa depressão, crise de pânico, porque não são felizes. E ao mesmo tempo não conseguem sair daquele ciclo vicioso, digamos assim, ou daquela condição, porque tem uma crença muito forte de que o dinheiro é muito mais importante do que você fazer o que você gosta. Essa crença também, assim, que o dinheiro é mais importante, ela também vem de uma visão muito materialista da existência. Como assim materialista? No sentido de que para você ser feliz, ou para você ser uma pessoa realizada, o que importa mesmo para a vida é você ter dinheiro, é você ter bens materiais. Então, a nossa sociedade, durante muito tempo, realmente acreditava mesmo, em sua grande maioria, que se eu não tiver um carro legal, se eu não morar numa casa legal, eu não vou ser feliz, eu vou ser um nada, eu vou ser um ninguém. Então eu preciso ter um bom emprego, um bom cargo, ganhar um bom salário. Eu preciso, uma necessidade mesmo. Então, muito dessa crença do que não importa se você está fazendo o que você gosta, o que importa é o dinheiro, vem muito dessa visão materialista. Como se o material fosse o responsável pela sua felicidade. Mas a gente, atualmente, essa visão, ela tem mudado bastante. Ainda tem muita gente presa nessa crença, mas tem muita gente que já está percebendo que essa crença não é bem sucedida, digamos assim. Ela, na verdade, não leva a gente para a felicidade. Não é uma condição sine qua non. Não estou dizendo que pode ter realmente pessoas que tenham, né, muitos bens materiais, enfim, e que são felizes, não é isso? É óbvio. Existe muita gente aí. Mas isso não é uma condição sine qua non. Por quê? Se você adquirir patrimônio, se você adquirir bens materiais, realmente fosse uma garantia de felicidade, de realização, de uma vida feliz e plena, né, de plenitude, não ia ter tanta gente, tanto rico tomando antidepressivo. Sem falar do índice de suicídio, né? Então, não é uma realidade. Isso é uma crença que muitas vezes limita a gente. Muitas vezes leva a gente pro buraco, como uma depressão profunda.
Porque hoje em dia a gente já consegue entender que não é o material que traz a felicidade. Ou se o propósito da vida, digamos assim, fosse adquirir bens materiais, fosse fazer fortuna, todo milionário que existisse por aí conseguiria adquirir a imortalidade, ninguém morria, né? Então, a crença de que não importa o que você faça, o que importa é fazer dinheiro, ela vem muito dessa visão materialista, de pessoas que realmente acreditam que se você não tiver dinheiro, você não vai ser feliz. Mas essa é uma crença limitante, é uma crença bloqueadora, que bloqueia, na verdade, a felicidade. Porque se você não consegue fazer dinheiro suficiente para ter algum bem, acabou. Você pode ser uma pessoa saudável, você pode ter um relacionamento maravilhoso, você pode ter amigos maravilhosos, você pode ter filhos maravilhosos, você pode estar rodeado de coisas maravilhosas na sua vida, mas você não vai estar feliz, você não vai estar preenchido. O problema de você ter um sistema de crença muito limitante é porque tudo que a gente acredita como verdade se manifesta na nossa vida. Então, quando você acredita em alguma coisa, a crença é um pensamento, é um registro. Você tem um registro dentro da sua mente, da sua consciência, né? E aquilo tá vibrando o tempo inteiro. Então, você acredita realmente que aquilo é verdade. Se você acredita, aquilo realmente vai se manifestar. A questão é essa. Porque tudo que a gente acredita, a gente cria, a gente manifesta. Então, se eu acredito que se eu não tiver um diploma de faculdade, eu não vou ser ninguém na vida, se eu acredito nisso e eu não me formei, puxa, eu não vou ser ninguém na vida. Provavelmente você realmente não vai ser ninguém na vida. Vai ter esse sentimento, pelo menos. Você vai sentir que você não é ninguém na vida, porque você não tem um diploma de faculdade. E isso é uma crença. Só que a gente cocria as nossas crenças, a gente cria aquilo que a gente acredita. Crença é um pensamento consciente. Muitas vezes, inconscientes, né? Mas tá no nosso subconsciente, mas tá vibrando. Você tá emitindo essa frequência. Então o universo vai trazer situações que reforcem essa frequência para você. Essa informação, essa realidade, essa crença. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou psicóloga por formação e logo no primeiro período de psicologia, pelo menos na época que eu fiz faculdade, a gente aprendia sobre essa pirâmide aqui que se chama Pirâmide de Maslow, que era um psicólogo americano, se não me engano, chamado Abraham Maslow. Ele viveu no século passado e, na verdade, essa pirâmide se chama a teoria das necessidades humanas. Ele desenvolveu essa pirâmide onde ele dizia que o sujeito, o indivíduo, para perseguir, para buscar a sua realização pessoal, ele precisaria antes buscar pela realização fisiológica, que no caso as coisas da sobrevivência, tipo comida, água, ter um teto para dormir. Depois segurança, que é a segurança mesmo da sua família, segurança da sua casa, se sentir seguro. Depois o social, que engloba amor, amizade, família, estima, autoestima, e só aí que a pessoa buscaria pela realização pessoal. É uma pirâmide, se chama hierarquia das necessidades humanas. Então, eu só iria me preocupar, digamos assim, buscar, né, o amor, a amizade, a família, me preocupar com a comunidade. Eu acho que dentro de comunidade a gente pode
botar um olhar assim até pro mundo, né? Se preocupar com questões que envolvam a minha comunidade, se eu alcançasse esses dois primeiros aqui, né? Era uma hierarquia. Primeiro eu tinha que alcançar isso aqui, depois buscar por segurança, depois buscar por amor, depois autoestima, e aí só aí que eu iria ter o desejo de buscar pela minha realização pessoal, pelo meu desenvolvimento pessoal. E certamente a nossa sociedade se comportava assim, se comportou assim por muitos anos. Muitos ainda se comportam assim. Eu aprendi isso na faculdade. E esse é o meu olhar, ok, gente? Hoje em dia o meu olhar, eu não concordo no sentido da hierarquia. Que isso aqui são necessidades humanas, realmente, a gente precisa realmente comer, beber água, né? Preferência ter um teto para dormir. Mas o fato de ser hierárquico, eu só faço isso se eu tiver aquilo, isso é uma crença. Se você acreditar que isso aqui realmente é uma verdade, você só vai buscar pela sua realização pessoal depois de você conseguir tudo isso aqui. Isso aqui pra mim é um modelo que certamente não teve sucesso. Tá aí a nossa sociedade como o próprio exemplo. Se a gente olhar para a nossa sociedade, o nível de pessoas com depressão, o nível de pessoas com ansiedade, a quantidade de pessoas que tomam medicamento hoje em dia para terem uma vida um pouco melhor ou menos dolorosa. Muita gente está tomando aí medicamento para sobreviver, porque não está nem vivendo. Então isso aqui é uma crença que, pô, se eu for buscar só pela minha realização pessoal depois de conseguir tudo isso aqui, eu acho que, na verdade, a nossa sociedade se comportou durante muitos e muitos anos realmente dessa forma. E qual foi o resultado? No meu ponto de vista, zero bem sucedido. A gente, se isso aqui fosse um modelo de sucesso, a gente não tinha quantidade de gente em depressão, os consultórios de psicólogos e psiquiatras não estariam lotados, o índice de suicídio não estaria essa loucura que a gente tem visto ultimamente, nos últimos 10 anos então, principalmente, o aumento da medicalização das pessoas subindo estratosfericamente. Como eu falei, a minha questão aqui, o problema não é a necessidade, realmente a gente precisa de tudo isso aqui, mas não de forma hierárquica. A minha realização pessoal, o meu desenvolvimento pessoal, e pra mim aqui tá junto o meu desenvolvimento emocional, eu me perceber, eu ser feliz. Como é que eu só posso ser feliz depois que eu tiver comida e uma casa e um carro e me sentir seguro? E só depois disso tudo que eu posso ser feliz? Mas se você acredita que é assim que tem que ser, provavelmente é assim que a sua vida vai ser. Provavelmente você só vai conseguir ser feliz se você conseguir realizar todos esses seus desejos. Só que a felicidade nada mais é do que um estado interno do ser. A felicidade não está atrelada a nada externo. Se a gente atribui a felicidade a algo externo, a gente perde o controle da nossa vida. Se você atribui a algo fora de você o responsável pela sua felicidade, você está entregando o poder da sua vida, o seu poder pessoal. Você está falando assim, olha, não tenho, porque o responsável pela minha felicidade é o meu carro, a minha casa, é se eu constituir uma família, a comida que eu como.
a água que eu bebo. Então, a minha questão aqui é apenas a forma hierárquica. Eu acho que, na verdade, não existe hierarquia nisso aqui, né? Isso aqui tudo tem que fluir no mesmo nível, de forma harmônica. É óbvio que eu preciso, né, de comer, beber. Meu corpo precisa de comida. Mas isso não pode ser uma condição sine qua non para eu me sentir feliz, assim como me sentir seguro, ter um carro, ter uma casa. Então, as crenças, elas são limitantes por quê? Porque a partir do momento que você acredita aquilo como verdade, você realmente vai manifestar aquilo na sua vida. Tudo que a gente acredita como verdade, a gente realmente manifesta. Porque a gente está vibrando, a gente está emitindo aquela frequência. A gente já sabe que somos energia, somos seres vibrantes, estamos vibrando a todo momento. Funcionamos como ímãs. A gente envia uma frequência, essa mesma frequência vai voltar pra gente. Se eu envio uma frequência de escassez para o universo, eu vou receber de volta a mesma frequência de escassez. Se eu envio uma frequência de não merecimento para o universo, eu vou receber a mesma frequência de não merecimento. Com situações, circunstâncias, pessoas. Não necessariamente a gente recebe a mesma situação, né? Às vezes as pessoas me perguntam isso. Mas aconteceu uma situação, por exemplo, uma situação específica, né? Então, se você, por exemplo, você foi grosseiro com alguém, né? Vamos pegar traição, que foi um exemplo que me perguntaram. Se você, de repente, traiu uma pessoa, uma namorada, você tinha um relacionamento e você traiu. Ou você tem esse padrão, né? Uma pessoa que tenha um padrão de traição. Não significa que ela, em algum momento, num relacionamento, ela vai ser traída, não é isso. Mas a energia de traição vai voltar para a vida dela de alguma forma. Pode ser numa outra situação onde ela se sinta traída, não necessariamente na mesma situação. Esse é o exemplo que eu queria dar. Quando a gente emite uma frequência, não necessariamente a mesma situação vai voltar para nossa vida, mas é a mesma energia. Se eu emito escassez, escassez vai voltar. Se eu emito não merecimento, não merecimento vai voltar. Se eu tô emitindo que eu só vou ser aceito se eu for magro e esbelto, essa frequência vai voltar para minha vida. Realmente vão acontecer situações que eu me sinta dessa forma. Então é importante que a gente tente entender ou perceber as nossas crenças, porque muito das nossas reações no mundo, do nosso estilo de vida, da forma que a gente vive, está relacionado com o nosso sistema de crenças. Esse que é o grande problema do julgamento. Por que é muito complicado você julgar as pessoas? Não só complicado como não é o adequado, né? A gente fala tanto isso, não julga, não julga. Porque muitas vezes aquela pessoa que você está julgando, ela está fazendo aquilo, ela está tendo aquela atitude porque tem a ver com o sistema de crenças dela. E sistema de crença é difícil da gente mudar, da gente desprogramar. Eu disse difícil, eu não disse impossível, mas é difícil. E sem falar que aquele que julga tem o próprio sistema de crenças dele. Então, você tá julgando a atitude de alguém, mas e quem é você? Você é uma pessoa perfeita, maravilhosa, que não tem erro nenhum, que... Então, às vezes, o que é certo pra mim, de repente, no meu sistema de crenças, eu enxergo algo como certo, que no sistema de crença do outro não é certo, é errado.
Eu, hoje em dia, olho para as coisas, para o mundo, eu não tenho esse olhar de certo e errado. Ai, mas não foi certo isso que a pessoa fez. Ai, mas o que aquela pessoa fez foi errado. Eu olho como escolha. De alguma forma, pra mim, faz mais sentido. A pessoa fez uma escolha. Se é certo, errado ou não, não vou entrar nesse julgamento. Eu acho que o certo e errado, a gente cai no julgamento quando a gente define que algo é certo ou é errado. Então, se eu fiz um favor para alguém, digamos assim, né? Eu ajudei uma pessoa e aquela pessoa me devolveu ingratidão ou não reconheceu o que eu fiz, é uma escolha dela. Ela escolheu reagir daquela forma. Se tá certo ou errado, isso não é problema meu. A gente vive num universo regido por energia. Existem leis universais. Existem leis que regem o universo. Essa lei de você o emitir e voltar é lei de causa e efeito. Você emite uma frequência, por efeito, vai voltar. Então, é óbvio que isso foi um exercício que eu tive que, ao longo de muitos anos, praticar, de olhar para as situações e para as pessoas como escolha. Que diferença isso fez na sua vida, Natália? Muita diferença. Porque a partir do momento que eu passei a acreditar que aquilo ali foi uma escolha, eu deixo de trazer pro pessoal. Eu deixo de ficar com raiva, eu deixo de ficar magoada. É uma escolha. As crenças limitantes, elas acabam se tornando realidade, porque tudo aquilo que a gente acredita, a gente realmente manifesta na nossa vida. Então, sempre que você perceber que você está agindo na sua vida de acordo com alguma crença limitante, é importante que você faça um esforço, como eu falei, não é fácil, de você desprogramar essa crença. Hoje em dia existem técnicas, né, que com o objetivo de você desprogramar crenças limitantes. Existem no mercado aí algumas técnicas que fazem com que a gente tome consciência dessas crenças limitantes, e a partir do momento que a gente toma consciência, a gente consegue mudar. Porque quando a gente não tem consciência também, isso acaba sendo uma coisa automática, fica realmente mais difícil, porque a gente não sabe que aquilo é uma crença. Se você de alguma forma percebe que existe alguma coisa ali te bloqueando, que existe alguma coisa, né, algum pensamento ali que não deixa você, de repente, ou tomar uma decisão, ou ir para um rumo diferente, se você tá percebendo, né, ou tá com medo, isso pode ser uma crença limitante, pode existir realmente um registro no seu sistema de crenças que tá te impedindo de mudar o rumo, ou de tomar uma determinada decisão, ou de ir para um determinado caminho. Pode ser, sim, uma crença. Agora, cabe a nós querermos nos libertar dessa crença, dessas crenças, porque se a gente não quiser, milagre não existe. Ninguém consegue desprogramar, né, uma crença sem a gente querer. Isso não existe. A gente precisa querer, a gente precisa buscar pelo nosso desenvolvimento pessoal, pelo nosso desenvolvimento emocional. Isso é fundamental. A gente, se você não tô feliz, não tô satisfeito, então para de olhar para fora. O problema não tá fora. O problema tá dentro. Se eu não tô feliz no trabalho, não tô feliz no meu casamento, ou não tô feliz na minha vida de modo geral, ou não me sinto realizado, ou o que é muito comum, que vejo muito no consultório,
eu tenho um vazio, eu não sei explicar, é uma sensação de que falta alguma coisa, mas eu não sei o que falta. Temos que ir atrás, temos que buscar isso. Então, as crenças, no fundo, é tudo aquilo que a gente acredita. Então, a partir de hoje, passe a acreditar que você pode, passe a acreditar que você é capaz sim, passe a acreditar que a sua felicidade é mais importante do que qualquer coisa material, é muito mais importante do que o dinheiro, né? Então, só depende da gente, não é mesmo? Então, acredite que você é capaz, acredite que você pode, acredite que você mereça, acredite que você é feliz. E aí você vai começar a criar um novo sistema de crenças positivas, de crenças que não limitam, de crenças que fazem você fluir, que fazem você fluir mesmo. As crenças limitantes nos limitam, as crenças que não são limitantes, elas nos permitem seguir, prosperar, crescer, ser feliz.